Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 1. Aos Romanos, capítulo 8 e versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis assentar. Esse texto, irmãos, lido, é um texto muito confortador para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um texto que mostra que a nossa salvação em Cristo é certa e segura, que nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque Paulo diz agora, não é adiante, não é lá na frente, agora, no tempo presente, na situação atual, nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra grega que se traduz aqui por condenação significa tanto uma decisão judicial, uma sentença, como a execução. Na forma em que ela está colocada, significa mais exatamente a execução de uma sentença efetiva. Portanto, o sentido é esse: agora nenhuma pena há para os que estão em Cristo Jesus. Não há a pena do inferno, não há a pena de um karma, uma reencarnação futura, onde se iria pagar por erros dessa. Não há uma pena no purgatório, não há uma pena penitencial. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas este versículo não é tanto o início da minha mensagem, é a conclusão dela. Vamos começar do começo. Vamos começar pelo livro do Gênesis. A Bíblia Sagrada fala que Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim, dando-lhes a incumbência de lavrar a terra e aguardar. E diz aí em Gênesis 2, a partir do versículo de número 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque Deus interditou uma árvore? Porque digo-vos, irmãos, que o homem foi criado com as suas paixões ordenadas. Adão não tinha tentações antes da queda, como as que temos agora, que não são provenientes de fora, são provenientes de dentro. São desequilíbrios nas paixões que podem levar à gula, ao uso do sexo fora dos seus limites, que pode fazer com que alguém, desejando obter algo, se arrisque a mentir, que transforma a autoestima enquanto coisa boa na soberba e na altivez. O homem não tinha propensão para estes desequilíbrios. Ele foi criado reto, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado em inocência, ele estava, digamos assim, instintivamente equipado para querer sempre aquilo que era bom. Não haveria naturalmente no correr das coisas nenhum destempero.
Então, para testar a fidelidade do homem, Deus interditou a ele uma coisa que era lícita: o comer de uma das árvores que o próprio Deus havia criado, e que ele denominou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, não havia nada intrinsecamente perverso naquela árvore. A razão de o homem não poder comer dela era simplesmente que Deus havia proibido. Portanto, em vez de um desequilíbrio nas paixões, o que poderia haver era uma dúvida: por que Deus nos proibiu esta árvore se ela não tem nada demais? Era questionar os motivos de Deus. A tentação poderia vir apenas por esse caminho. Por isso que Lutero disse que não apenas a salvação é por graça mediante a fé, mas a perdição veio pela incredulidade. A tentação a que seria submetido o homem não seria uma tentação relacionada diretamente a obras destemperadas. Seria a tentação de duvidar da palavra de Deus, porquanto na árvore não havia nada em comum. A interdição decorria apenas de Deus ter dito: não coma. Mas Deus não foi claro quanto aos seus motivos, apenas quanto às consequências. Ele disse: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não coma, porque você vai morrer se comer desta árvore. Por que Deus, irmãos, criou essa situação de tentação? Porque há uma diferença entre os seres como o homem e os anjos, dotados de liberdade, e os não dotados de liberdade. Os não dotados de liberdade, animais que agem por instinto, os vegetais que seguem um processo natural de desenvolvimento, eles cumprem o designado por Deus na criação, porque estão sob um programa que necessariamente segue o seu percurso. Mas o homem, sendo livre, ele tinha a possibilidade de uma satisfação que não se confunde com a do animal quando encontra o alimento, da planta quando encontra a luz solar para seu desenvolvimento. O homem teria a possibilidade de uma felicidade máxima na comunhão com Deus. Se ele livremente acolhesse a comunhão com Deus, ele teria a felicidade máxima, porque ele estaria seguindo a Deus por livre vontade. Ele teria usado este dom que Deus lhe deu, da vontade, para se unir a Deus, encontrando um estado de perfeição e de felicidade. Deus não apenas dotou o homem de liberdade, Deus criou a situação em que o homem poderia corresponder com tudo que Deus lhe havia feito. O homem poderia corresponder com gratidão e confiança. Não haveria como o homem gozar desta perfeita felicidade se ele livremente não correspondesse com gratidão e confiança a tudo que Deus havia feito. O plano de Deus não era que o homem pecasse. O plano de Deus era que o homem, dotado de liberdade, pudesse, pela escolha livre, atingir este grau máximo de perfeição e de felicidade. Porém, esta coisa que Deus criou, esta situação que Deus criou, de igual modo criava a oportunidade do pecado. Poderia o homem atingir a máxima felicidade e poderia o homem ter a sua natureza corrompida pela transgressão. Uma lei instilada na criação, segundo a qual cada ser produz segundo sua espécie, era neutra. De certa maneira, diria até que ela era boa, porque o homem foi criado reto. Ele ia gerar filhos em retidão. Mas se a transgressão acontecesse, a corrupção que lhe sobreviria também seria transmitida aos seus descendentes.
E nós sabemos de como Satanás tentou Adão e Eva, começando por Eva e chegando até Adão. A tentação foi consistente exatamente em pôr em dúvida a palavra divina. Gênesis 3:3. Eva responde: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É interessante a astúcia de Satanás, é chamado de o mais astuto. No capítulo 3, verso 1, veja como a pergunta dele à mulher foi sugestiva. No verso 1, no final: não comereis de toda árvore. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore. Note que, segundo o versículo 16, a palavra de Deus não começou com um não. A palavra de Deus começou com livremente. De toda árvore, verso 16, disse Deus, do jardim comerás livremente. Deus proclamou ao homem a sua liberdade. Você pode comer de tudo, apenas não desta, porque se comeres, irás morrer. Mas o diabo, em vez de colocar a palavra livremente, ele coloca a palavra não. Foi assim que Deus disse: não comerás. Deus está interessado em proibir, quando Deus, na verdade, na sua expressão, estava interessado em dizer ao homem quão livre ele era. E a mulher então repete o que eu li no versículo 3, o que Deus teria dito. E no versículo 4, a serpente questiona a palavra divina. E disse à mulher: certamente não morrereis. O diabo, desde o Éden, é o negador das consequências do pecado. Ele nega o inferno eterno, ele nega a condenação, ele nega o juízo. Ele sugere que a mensagem da igreja apresenta um Deus desfigurado, irado, porque este mundo, irmãos, rejeita a ideia de que deve comparecer diante do justo juiz. E este mundo secularizado nega o inferno e a condenação eterna. No verso 5, o diabo continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo então vai questionar agora os motivos de Deus. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Vocês serão como Ele se vocês comerem desta árvore. Não morrerão, serão como Deus. Na verdade, a árvore foi chamada do conhecimento do bem e do mal, porque Deus pretendia conduzir o homem num processo de aprendizagem para distinguir o supremo bem, que seria a felicidade, com Ele, e o mal, que seria tudo que ele não iria ter se ele tivesse feito a coisa certa. Mas a tentação do diabo foi para que este processo de aprendizagem acontecesse imediatamente, como se o homem devesse saber de tudo imediatamente. Tem alguma coisa não dita, os motivos de Deus não foram assegurados, e os motivos são esses, disse Satanás mentirosamente. Ele sabe que se vocês comerem, serão como ele, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher começou a despertar para a árvore e para o seu fruto, que era bom para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Comeu, deu ao marido e houve a queda. E a Bíblia diz que depois da queda, o homem e a mulher se viram nus. A impressão que nos dá, de acordo com Romanos 3, quando fala todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é que o homem e a mulher no princípio estavam vestidos de glória, como os anjos quando apareciam algumas vezes, vinham luminosamente, brilhando. A expressão imagem de Deus dá a sensação de um espelho voltado para Deus. E se Deus é cheio de glória, imagine um espelho voltado para o sol, o espelho se torna invisível,
porque ele reluz e fica tomado de iluminação. Mas quando o homem pecou, é como se tivesse dado as costas para Deus, toda essa glória que o vestia foi-se. Homem e mulher se perceberam nus e tiveram vergonha um do outro. Na verdade, a vergonha, muito mais do que a nudez, era a vergonha do pecado. Era a sensação de que alguma coisa errada acontecera, para eles não estarem mais nas mesmas condições. A sensação era de culpa de um para com o outro, do homem porque não assumiu a regência do lar como devia, mas aceitou o que a mulher lhe deu sem questionar. E a mulher porque foi enganada, muito mais do que pela nudez. A vergonha veio com a nudez, mas ela veio por causa da transgressão. E diz a Bíblia no versículo de número 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão se socorreu logo daquilo que era ligado ao seu trabalho, porque em Gênesis 2:15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A missão do homem era guardar o jardim, portanto ele deveria repelir Satanás, que era o invasor, e era lavrar a terra. A primeira profissão humana, a de Adão antes da queda, foi a de agricultor. Ele deveria lavrar a terra. Portanto, a maldição não foi que o homem passou a trabalhar, mas passou a trabalhar com o suor do seu rosto. O que lhe veio pela queda como consequência foi a fadiga, mas ele já estava incumbido antes de trabalhar. Adão se socorreu do fruto da sua atividade, pegou folhas de figueira e fez para ele, para a mulher, os dois fizeram para si aventais. Mas aí Deus se apresenta, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Note, assim como eles se envergonharam um perante o outro, em relação a Deus, eles agora sentiam temor. Havia culpa em suas consciências. Eles sabiam que tinham transgredido, eles se esconderam, fugiram da presença de Deus. No verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Qual é a tua posição? O que é que aconteceu? Deus queria ouvir a confissão do homem. E no verso 10 diz: e ele disse: e ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O que nós observamos é que, apesar de eles terem feito aventais para não sentirem-se envergonhados um perante o outro, diante de Deus continuavam se sentindo nus, porque eles já estavam com os aventais. Mas Adão diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele viu que, portanto, roupas não poderiam esconder a sua pessoa daquele que é onisciente, daquele que sonda os corações, daquele que, como se diz no Apocalipse, tem os olhos como chama de fogo. Ele se sentia, apesar dos aventais que já fizera, nu diante de Deus, e estava com medo. Deus vai, portanto, levar homem e mulher a verem a gravidade daquilo que fizeram, vai estabelecer as maldições que sobreviriam à terra e à linhagem humana por causa do que fizeram, mas Deus vai fazer uma promessa. E alguém talvez diga: pastor, Deus disse que no dia que Adão e Eva comessem do fruto, morreriam. Mas eles continuaram vivos, até para responder, morreram depois. É porque a morte de que lá se falava era espiritual.
A morte espiritual é que introduz o princípio da mortalidade, da velhice, da enfermidade. Mas a morte física veio processualmente, ao longo do tempo em que envelheciam e se enfermavam. Mas ali naquele exato momento houve morte espiritual. A morte no sentido espiritual quer dizer separação. Essa é a linguagem da Bíblia. O corpo sem o espírito está morto, é um cadáver, porque o espírito é a fonte de vida do corpo, o nosso próprio espírito. Mas o Espírito de Deus é a fonte de vida do nosso espírito. Quando Deus se ausentou do homem, quando o Espírito Santo já não mais tinha entrada ao espírito do homem por causa do pecado, o homem espiritualmente morreu. Por isso que o profeta no Velho Testamento diz, falando como se fosse a boca de Deus: a minha mão, diz o Senhor, não está encolhida para que não vos possa salvar, nem os meus ouvidos estão surdos para que não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus disse quais eram as consequências do pecado, mas interpôs uma promessa. Versículo de número 15. Deus disse à mulher: e porei entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse à mulher que iria pôr inimizade entre ela e entre a sua semente e a semente de Satanás. Na verdade, a palavra foi dita ao diabo, no verso 15: porém inimizade entre ti, quer dizer, entre o diabo e a mulher, e entre a tua semente, a semente de Satanás, e a sua semente, a da mulher. Esta, a da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui algumas coisas para entender o Evangelho. Em primeiro lugar, irmãos, mulher aqui, se fosse eu dizer que era alguém, era Eva, porque está ali diretamente Eva presente, e Deus está dizendo ao diabo: e porém inimizade entre ti e a mulher que estava presente, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas o objetivo mesmo de Deus, apesar de estar se referindo a Eva, era falar do gênero feminino. Deus queria dizer que através do gênero feminino Ele providenciaria o Redentor para vir ao mundo. E diz que a redenção envolveria dor e sacrifício. O diabo lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. Uma cabeça esmagada não se recupera, um calcanhar ferido se restabelece. Ou seja, Satanás seria ferido sem recuperação, mas Jesus seria ferido de modo a se restabelecer, porque ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Satanás seria atingido na cabeça, que é a sede dos pensamentos, para indicar, meus irmãos, que o seu plano para trazer desastre à criação humana seria desfeito, porque seria esmagada a sua cabeça. Mas Jesus, para nos resgatar, nos restabelecer dos efeitos da queda, iria passar por dores e sacrifícios, indicando, portanto, o que lhe aconteceria lá no Calvário, o que lhe aconteceria na cruz. Ele seria ferido, mas não de modo que a ferida fosse definitiva. Ele se restabeleceria pela ressurreição. E Deus, irmãos, dá um indicativo.
do que Jesus viria a fazer. No versículo de número 21, diz assim, de Gênesis 3: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus não aceitou os aventais que eles haviam feito para se cobrir, aventais com folhas de figueira, com fruto do trabalho humano, ou do que era para ser o trabalho humano, já que o homem seria um agricultor. Deus tomou um dos animais e sacrificou, para com a pele do animal sacrificado, ou dos animais sacrificados, eu não sei, vestir Adão e Eva. Pela primeira vez, Adão e Eva estavam vendo um sacrifício, uma morte. Eles estavam numa situação paradísica, os animais os servindo, os vegetais florescendo, eles radiantes de saúde, mas eles presenciaram aqui um sacrifício que o próprio Deus executou, exatamente para que eles pudessem ter a imagem do sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que em 1 João 1,7 a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E com a túnica feita das peles do animal ou dos animais que foram sacrificados, Deus vestiu Adão e Eva. Aqui ele mostra como seria a redenção. O pecado está por baixo, mas nós seríamos vestidos com a justiça de Cristo. Essa era a maneira de nós sermos readmitidos à presença de Deus. Quando Deus não aceitou os aventais, Ele queria dizer ao homem que não seria pelas obras. Você foi criado como um agricultor, lhe pus para trabalhar na terra, mas não é com o fruto do seu trabalho que você vai se vestir diante de mim. Não é através das suas obras, não é através da sua atividade laboral, mas é através de um sacrifício. Não serão suas obras que irão compensar o pecado que você cometeu. Será um sacrifício de um cordeiro imaculado e sem mancha. Será o sacrifício de Cristo, o Verbo encarnado, que tomou sobre si as nossas iniquidades e dores. Jesus viveu enquanto homem uma vida justa. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Judas, o traidor, disse: pequei contra sangue inocente. Pedro disse: na sua boca não se achou engano. Jesus era homem perfeito, mas morreu naquela cruz sentenciado pelos nossos pecados, não pelos dele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele levou, digamos assim, a nossa imagem pecadora sobre si para ser punido pelo que nós somos, para que nós pudéssemos ser vestidos com a vida reta que ele viveu, como se nós a tivéssemos vivido. Justificação pela fé é isso, é que Jesus naquela cruz vestiu-se com o nosso pecado. Ele não pecou, ele vestiu-se, ele tomou a imagem dos nossos pecados e recebeu a sentença que era para nós, para que nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos vestidos com uma justiça que não é nossa, é dele, para que nós fôssemos olhados pelo Pai, não segundo as nossas obras, mas segundo o que Jesus Cristo é, santo, perfeito e sem pecado. Isaías 61:10 diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A mulher judia era muito simples, e o homem também.
Mas no dia do casamento eles tinham certos adornos cerimoniais. Não era uma beleza pessoal que eles assumiam. Usavam sempre padronizadamente os mesmos adornos. Naquele dia, vestidos daquela forma, eles mostravam aos de fora que eles estavam comprometidos. A vestimenta sinalizava uma mudança de status posicional, de solteiro para noivos, casados. E a Bíblia diz que como o noivo usava um turbante sacerdotal, a noiva tinha suas joias. Deus nos vestiu com roupas de salvação, cobriu-nos com um manto de justiça, portanto uma justiça de fora, a justiça de Cristo. Deus nos cobre com a justiça de Cristo. O mesmo Isaías diz que as nossas justiças, ou seja, nossas obras, são diante de Deus trapos da imundície. O que caracteriza um trapo é que ele não veste, porque está rasgado. Quando queremos nos cobrir para estar diante de Deus com nossas justiças próprias, nossas obras, é como se quiséssemos nos apresentar vestidos de trapos. Mas quando nos vestimos com a justiça de Cristo, essa é a analogia que nós vemos. Deus nos imputa, nos atribui, quando nos arrependemos, a justiça de Cristo. Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva que estão mencionados, primeiramente no Gênesis, de forma nominal. Quando Eva teve Caim, ela pensou que Caim fosse até este prometido, o Messias. Ela celebrou, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Mas obviamente não era. Lá na epístola de João é dito que Caim era do maligno. Mas este Caim que era do maligno era religioso, irmãos. Nós o lemos fazendo oferendas a Deus. E se Deus não se agradou da oferenda dele, e sim da de Abel, é porque a religião importava para ele. Senão ele não teria nem ligado. Mas o incomodava não ter tido sua oferta aceita. O incomodava Abel ter tido a oferta aceita. Ele pegou das primícias, dos primeiros frutos do que havia plantado e ofereceu a Deus. Era um homem religioso. O que é que havia de errado com ele? É porque ele e Abel certamente souberam do que aconteceu lá no começo, quando Adão e Eva pecaram e quiseram esconder-se de Deus na sua vergonha com os aventais feitos de folhas de figueira. E Deus não aceitou. Deus os vestiu através de um sacrifício, para que exatamente pudesse retratar o sacrifício futuro de Cristo. Caim não quis saber dessa história, não quis saber da revelação. Sua religião era a sua maneira. Ele queria uma religião própria da cabeça dele, segundo a vontade dele, não conforme a revelação. E ele levou do fruto da terra, ele levou da atividade humana de agricultor. Abel levou do rebanho. Ele entendeu que o que agradaria a Deus era alguma coisa que mostraria a sua fé na promessa messiânica. Ele levou a Deus um animal e sacrificou. Houve derramamento de sangue, e Deus se agradou da oferta de Abel. Diz o seguinte, a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo de número 11, Hebreus 11, versículo de número 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, quer dizer, da sua oferenda, e por ela, depois de morto, ainda fala. Note, o que motivou Abel na sua oferta a Deus foi a fé na promessa messiânica.
Foi a fé no futuro sacrifício de Cristo, foi pela fé que ele ofereceu a Deus um melhor sacrifício do que Caim, e ele alcançou o testemunho de que era justo. Sua justiça foi o testemunho de Deus a seu favor, sua justiça foi atribuída por Deus, dando Deus testemunho dos seus dons. Deus reconheceu sua fé no Messias e o considerou justificado pela vida reta que Jesus iria viver quando viesse. E a Bíblia diz que Abel, depois de morto, ainda fala, porque na verdade, como Deus havia dito a Satanás que a semente dele aborreceria a semente da mulher, estava ali Caim agindo como semente de Satanás por escolha. Filho da mulher, abraçou o mal e perseguindo o outro que era realmente fiel a Deus. E Abel se tornou também uma figura de Cristo, que seria perseguido pelos fariseus, pelas autoridades humanas, e seria morto. Então nós temos aqui, irmãos, um homem que foi Caim, que queria a religião do seu modo, da sua maneira, não conforme a revelação. Ele é o padroeiro das falsas religiões, religiões inventadas, religiões onde pessoas querem chegar a Deus através de suas obras, de seus méritos, e que não seguem a revelação de Deus. Esse foi o problema dos judeus em relação a Cristo. Deus deu a lei a Israel para que os judeus, tentando cumpri-la e vendo que sempre a transgrediam em alguma medida, até os mais santos como Abraão e Moisés, pudessem enxergar que eles não poderiam ser salvos por obras. Paulo diz em Romanos 3 que o que vem pela lei é o conhecimento do pecado. Ele diz em Romanos 7:7, eu não conheceria o pecado se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás. A lei veio para dar o diagnóstico e não o remédio, mas os judeus achavam que poderiam ser salvos de alguma maneira com a cooperação de suas obras, que eles poderiam acumular méritos sendo diligentes no cumprimento da lei. E não quiseram aceitar uma salvação gratuita através de Jesus Cristo mediante a fé. Em Romanos, no capítulo de número 10, veja o que a Bíblia diz no versículo de número 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, os judeus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Os judeus não quiseram se sujeitar ao modo de Deus justificar o pecador, que é através da graça, mediante a fé. Quiseram estabelecer sua própria forma de serem justificados diante de Deus. E assim, não receberam a graça que veio através do Evangelho. É interessante, irmãos, que Caim ficou irado contra Abel, o perseguiu e o matou. E todas as falsas religiões costumam perseguir os verdadeiros defensores do Evangelho. Na sequência da história, nós vemos que Caim, em sua linhagem, foi responsável por grande coisa no processo de civilização. Ele construiu uma cidade, deu nome ao seu filho. Ele teve filhos que foram inventores de ferramentas de trabalhos, de instrumentos musicais. A religião de Caim se ocupava de coisas terrenas, de alcançar grande posição e hegemonia sobre a terra. No lugar de Abel, Deus deu a Adão e Eva um filho chamado Sete, que foi fiel a Deus. Quando nós vemos a história da linhagem de Sete, nós não vemos grandes construções civilizacionais, nós vemos espiritualidade. Foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Não falavam com Deus só quando Deus aparecia, mas dirigiam-se a Deus em oração. Foi da linhagem de Sete que veio Enoque, aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si, o trasladou vivo. E mais adiante a Bíblia diz que a linhagem de Sete se desviou e se misturou com a linhagem de Caim. Houve uma espécie de ecumenismo, restando apenas da linhagem de Sete em fidelidade Noé e sua casa, que foram libertados do juízo do dilúvio e deram um novo começo à civilização humana, à história humana. Portanto, nós temos aqui, irmãos, o caminho da redenção e o caminho que nós não podemos seguir.
de inventarmos nossa própria religião, de querermos chegar diante de Deus pelo nosso próprio caminho, pelas obras, sim, de uma maneira que não seja aquela revelada pelo Senhor. Quando nós, entretanto, nos arrependemos dos nossos pecados, deixando cumprir a missão da lei em nós, que é diagnosticar nossa culpa e nossa fraqueza, e nos abrigamos de uma fé confiante em Cristo, invocando-o por único e suficiente Salvador, os nossos pecados são considerados pagos na cruz de Cristo, e a justiça de Cristo é-nos imputada, é o que diz Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A Bíblia indica-nos que o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. Eu vou ler apenas algumas passagens. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 24, diz: levando ele mesmo, quer dizer pessoalmente, em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Em 1 de Pedro 4:1 diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Jesus não morre mais. Aquele que já padeceu na cruz por nós, ele já fez o pecado cessar, ele já extinguiu a culpa, ele fez uma compensação integral. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia diz a partir do versículo 14: porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação ou sacrifício pelo pecado. Se Deus já nos perdoou, não tem mais sacrifício. O sacrifício de Cristo não é renovado, atualizado, repetido. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, com uma só oblação aperfeiçoou para sempre. Onde há remissão de pecados, já não há mais sacrifício pelos pecados. Ele nos obteve perdão e remissão de uma vez para sempre, e recebemos isso através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É em cima disso que Romanos 8:1 está falando, quando diz: agora nenhuma condenação, nenhuma penalidade, nenhuma execução de sentença há para os que estão em Cristo Jesus. Lá em João, no capítulo de número 5, Jesus fala algo parecido. João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note, a vida eterna para o crente não é futura, é presente. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, não é terá, tem a vida eterna. Por quê? Porque se morte é separação de Deus, morte espiritual, como eu disse, vida é união com Deus. Então o crente em Jesus Cristo tem vida, está unido a Deus, vida espiritual. E essa união com Deus é inquebrantável, é eterna. Nós, portanto, entramos na vida eterna já aqui, na união eterna com Deus, já aqui. Quando a morte vier, continuaremos unidos com Ele, porque a morte não nos poderá separar dele, conforme iremos ver. Na verdade, digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, não entrará em juízo, porque ele fez foi já passar, já está salvo, já passou da morte para a vida. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, diz assim a Bíblia, eu vou ler a partir do 31,
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui é a vida eterna, não separa, não, ninguém pode nos separar de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certeza de que nem a morte, ou seja, se eu morrer eu vou para o céu, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a segurança que o crente tem, irmãos, com respeito a sua salvação. Agora alguém diz, pastor, o crente não tem mais pena sobre ele, não tem mais condenação, mas ele se submete a algum tipo de castigo, se submete nessa vida, mas não é o castigo da punição do juiz, é a disciplina do Pai. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, no tribunal de Deus estamos justificados, Romanos 5:1, havendo sido, já aconteceu, justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Mas eu saio desse tribunal em que fui justificado, adotado como filho. Paulo diz em Romanos 8, Deus nos deu o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Eu não estou mais diante de um juiz, mas eu estou diante do Pai. O Pai vai me disciplinar quando eu transgredir. Todos os crentes têm o Espírito Santo em seu coração. Quando um crente transgride, há uma profunda tristeza, porque o Espírito Santo dentro dele se recolhe, não sai, mas se recolhe. Por isso que Davi disse arrependido, dá-me de novo a alegria da tua salvação. O Espírito Santo se entristece e nós perdemos aquela comunhão maravilhosa com Deus. É o que serve para nós de alerta de que pecamos e transgredimos, para corrermos ao arrependimento e pedirmos perdão, não ao juiz, mas ao nosso Pai, porque lhe fomos ingratos. Se entretanto algum crente se endurecer diante desse momento em que o Espírito Santo tirou dele aquela paz que excede todo o entendimento, deixou a perturbação lhe vir, então Deus vai nos corrigir, através de sofrimento desse mundo, através de dificuldades, para que nós nos arrependamos. Mas isso, irmãos, não é uma pena, é uma disciplina. Se a pessoa se arrepender, Deus imediatamente a readmite. Não vai existir diante de Deus um pecado maior ou menor. Se esse aqui cometeu um pecado mais grave, então mesmo ele já tendo se arrependido, a disciplina continua até que ele pague. Não, Deus não está querendo que nós venhamos a pagar os pecados como se nós devêssemos sofrer uma pena por eles. Deus quer nos levar ao arrependimento. Quando nos arrependemos, Deus tira a sua mão. Davi disse num dos seus salmos, enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se acabou, os meus ossos estavam esmagados, até que eu disse, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
Essa é a diferença entre uma pena judicial e uma disciplina. É que a disciplina termina no arrependimento. Ela não é para que a pessoa seja punida, simplesmente é para que a pessoa se arrependa. E todos nós estamos debaixo de disciplina como filhos. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte: Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, se a pessoa peca e está feliz da vida, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aí ele diz no verso 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, receba a disciplina, se corrija, porque ela é uma bênção de Deus. Mas a disciplina que nós recebemos do Senhor, irmãos, é nessa vida, não é na outra. É o que Pedro diz. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: porque já é tempo. O que é que ele quer dizer? Já é tempo. O tempo é agora, desse tempo presente, aqui na terra. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O justo, irmão, se salva, mas ele é colocado no caminho pela vara do Senhor. Por isso Davi diz: tua vara e teu cajado me confortam, me garantem que eu não vou sair do prumo. Posso atrasar o percurso, mas vou ser levado de volta. Lá na primeira carta aos Coríntios, a Bíblia também fala sobre isso. Primeira carta aos Coríntios 11, diz assim a Bíblia no versículo 31 e 30, nos versículos 31 e 32: porque se nós, Paulo está dizendo aos crentes, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos corrigíssemos a tempo, não precisaria vir a disciplina de Deus. Aí o verso 32 diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus nos repreende para que não sejamos condenados. Deus nos repreende, nos corrige como a filhos. Por quê, irmãos? Que quando nós morremos, apesar de estarmos imperfeitos em santificação, nós vamos direto para o céu e não para qualquer lugar intermediário. Primeiro, que nossa entrada no céu não depende do estágio de santificação em que estamos, mas da justiça de Cristo com que fomos vestidos. Paulo não diria: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se dependesse de alguma coisa que só terminaria no último suspiro. Paulo diz: agora nenhuma condenação há. Eu vou entrar no céu pelo sangue de Jesus. Na carta aos Hebreus diz: nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, não é pelas nossas obras. Vamos entrar no céu através
da justiça de Cristo que nos foi imputada. E por que, irmãos, quando nós morremos, imediatamente toda imperfeição acaba e o nosso espírito, a nossa alma, do outro lado já está em santificação plena. Tem uma razão para isso. Veja só, por que é que nós somos herdeiros da corrupção que veio de Adão? O que nos liga a Adão? O que nos faz ter alguma coisa a ver com Adão? A carne e o sangue. A Bíblia diz lá no discurso que Paulo fez no Areópago, de um só sangue ou de um só casal, depende da tradução, mas se refere a Adão e Eva. Deus fez todas as etnias, Deus fez todos os povos. Lá na carta aos Hebreus diz que os filhos são participantes da carne e sangue dos pais, e logo, remontando ao princípio, todos nós participamos da carne e sangue de Adão pelo processo de geração. Por isso que a Bíblia às vezes chama a natureza pecaminosa de carne, não é que ela seja o corpo. O corpo não é mau, não é perverso, está sob os efeitos da queda, tanto quanto a alma e o nosso espírito. Mas é porque é uma metonímia, e é através da nossa ligação física com Adão que nós estamos sob a maldição que veio sobre ele. Por isso a Bíblia diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nossos pecados são perdoados, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós, está no nosso espírito. Quando nós morremos, se somos crentes, nos desvinculamos do corpo e da herança de Adão e ficamos vinculados apenas ao Espírito Santo que está dentro de nós. Nossa santificação é plena. Por isso que lá em Hebreus 13, 12 ou 13, a Bíblia fala dos crentes no céu como o espírito dos justos aperfeiçoados. Vou lhes ler o texto. Não estava na pregação, mas vai entrar nela agora. Hebreus, capítulo de número 12, versículos 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Se o que nos leva a ser disciplinados é a nossa desobediência para que nos arrependamos, e se ao morrer nossa condição espiritual entra logo na perfeição, nós não temos mais por que ser disciplinados, e não há pena, nenhuma condenação, há nenhuma sentença para ser executada sobre os que estão em Cristo Jesus. Nos tornamos justos aperfeiçoados para estar imediatamente na presença de Deus. Por isso nós não podemos crer em reencarnação para que a pessoa pague no futuro o que fez na vida anterior, algo que não tem nenhuma alusão na Bíblia. E nem podemos crer no purgatório, irmãos. O purgatório entende que as pessoas, mesmo já sendo cristãs, elas estão, por seus pecados, sob penalidades temporais, que vão ser cumpridas lá no purgatório antes de elas entrarem no céu. Não é nem disciplina, são penalidades temporais por pecados. Se os pecados forem mais, será mais tempo. Se forem menos, será menos tempo. É, portanto, graduado como se fosse uma penalidade temporal. Na verdade, esta doutrina serviu na Idade Média para as indulgências. A igreja romana vendia indulgências, absolvição de prazos, de penas temporais a serem cumpridos no purgatório. Por causa dela, há a ideia até hoje de que certas peregrinações podem gerar indulgências.
Missas celebradas pelos mortos podem gerar diminuição de tempo no purgatório, como se uma instituição terrena, a igreja, tivesse poder sobre o além, pudesse agir diminuindo, como se a autoridade religiosa humana aqui na terra tivesse controle sobre esse lugar no além. Mas nós não temos alusão a isso na Bíblia Sagrada. Existem aqueles que dizem acreditar nisso e citam uma passagem de Macabeus. De todas as passagens citadas na Bíblia para coisas erradas, irmãos, essa é a mais vergonhosa. Não é a passagem, é a citação usada fora do contexto. Trata-se de uma passagem do livro de Macabeus, que não está na nossa Bíblia evangélica, porque também não está na Bíblia dos judeus, e seria um livro do Antigo Testamento, que não era do povo hebreu. O livro de Macabeus, ele é o mais fácil de se saber que não é inspirado, porque ele diz que não é. Primeiro, é dito lá no livro que o tempo dos profetas havia cessado. É dito noutra parte do livro que eles aguardavam algum tempo e que poderia aparecer novamente um profeta. Então há um reconhecimento explícito de que aquele período era um período que Deus havia se calado e não havia inspiração para escrever livros. No segundo livro de Macabeus, no epílogo, o autor pede perdão, desculpas, se tivesse equivocado, diz que fez o melhor possível, mas pode ter errado, o que nos leva a reconhecer que ele não estava inspirado por Deus. Mas vamos lá a passagem. A passagem é uma guerra, e aí alguns que estavam lutando do lado certo contra os opressores de Judá morrem em combate, e são encontrados ídolos pagãos com eles. E aí alguém diz: eles lutaram conosco, mas eles têm idolatria, vamos orar por eles, fazer sacrifício pelos pecados deles. Primeiro, irmãos, se isso pudesse ser aceito, então a idolatria não seria mais pecado mortal, porque o pecado deles era idolatria. E mesmo a igreja romana, que acredita no purgatório, diz que a idolatria é um pecado mortal e sem perdão. Então, mesmo segundo a doutrina dela, já estaria errado o que eles fizeram, porque foram orar por pessoas que estavam com ídolos, que eram idólatras, que tinham cometido pecado mortal. Mas é só ler o texto para ver de que se trata. Eles falam de orar por aquelas pessoas para que elas pudessem ressuscitar no milênio. Ou seja, não tem nada a ver com o purgatório. Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse e estabelecesse o seu reino sobre a terra, os fiéis anteriormente iriam ressuscitar para participar do milênio. A oração lá não é para diminuir pena de purgatório, é só ler o texto, é claro, é óbvio. Por isso que eu disse que é vergonhosa a citação. Eles vamos orar para que eles possam ressuscitar, para que eles possam participar da ressurreição dos justos. Obviamente isso era alguma superstição, essa prática de orar por essa ressurreição futura dos judeus naquele tempo em que careciam de profetas, e muitas superstições apareceram. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina claramente que depois da morte vem o juízo. Hebreus capítulo de número 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Mas é o 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí eu leio: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele está dizendo: é tão certo que depois da morte vem o juízo, céu e inferno, como é certo que Jesus ofereceu-se uma vez pelos nossos pecados e voltará a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Depois da morte não tem lugar intermediário. Tem juízo, tem céu ou tem inferno.
O sangue de Cristo, irmãos, como disse eu, nos purifica de todo o pecado. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículos 23 e 24. Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, que é morrer, e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo disse: por causa de vocês, a igreja, eu quero permanecer neste corpo ainda. Mas o meu desejo é partir. Para onde? Para estar com Cristo. Alguém talvez diga: mas pastor, é o apóstolo Paulo, era um homem santo, foi direto para o céu. Mas Paulo não era perfeito. E ele diz na carta aos Filipenses 3, versículo de número 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Eu vou ler o 12 também, o 12, Filipenses 3, a partir do 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, ou seja, a perfeição. Mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, os erros que ele já cometeu, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu não me sinto perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do que para trás fica, eu prossigo para o alvo, para chegar àquilo para o que também fui alcançado por Cristo, chegar à perfeição. Mas este Paulo, que confessa-se imperfeito, ele diz que se partir, vai estar com Cristo. Mais ainda, irmãos, vejamos aí na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, o que Paulo diz. Segunda carta aos Coríntios 12, eu vou ler do 2 ao 4 primeiramente. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo diz que em algum momento, de maneira transitória, ele foi arrebatado até o terceiro céu, o lugar em que Deus está presente. Ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis e voltou. Esse Paulo, que teve esse privilégio de entrar no céu, antes até da morte por meio deste arrebatamento, que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, esse Paulo ainda tinha imperfeições. Tinha tanto, irmãos, que quando ele voltou, Deus disse: olha, você viu coisa demais, você vai ficar orgulhoso. E para você não ficar orgulhoso, eu vou lhe colocar um flagelo na carne. Veja aí versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo esteve no céu e voltou para ser disciplinado, irmãos. Voltou para ser disciplinado. Ou seja, tu viste coisa demais, nesse corpo ainda herdado de Adão, com a natureza pecaminosa ainda presente, o que tu viste é grande demais. Tu vai ser tentado a te orgulhar, porque eu te amo, eu vou mandar aí um espinho na carne, que não vou discutir o que seja, mas alguma coisa para manter Paulo humilde. Não era uma pena, era para mantê-lo humilde. No entanto, apesar deste homem na terra estar disciplinado, ele pôde estar diretamente no céu. Vejamos ainda outras passagens. Segundo aos Coríntios 5,
Veja como quando o crente morrer, ele imediatamente vai estar no céu. Segundo aos Coríntios 5, o versículo 6 diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Querendo dizer então o quê? Que enquanto a gente está no corpo, a gente ainda não está no céu. Mas aí ele diz no verso 8: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E ele não está falando dele, Paulo, ele está falando nós. Ele está falando a toda aquela igreja. Nós, eu, vocês, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, para estar na presença de Deus. Olha como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Quando a gente morre, se desvincula do corpo, da herança adâmica, o Espírito Santo que está dentro de nós, nosso Espírito, nos santifica completamente, entramos na presença de Deus como espíritos de justos aperfeiçoados, e na ressurreição nós teremos um corpo glorificado que não nos associará a Adão, mas a Cristo. Lá em Filipenses a Bíblia diz que Jesus virá para transformar na sua vinda o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. O nosso corpo ressurreto será como o do Cristo ressurreto, associado a Ele. Também neste corpo habitará a perfeição. A Bíblia diz que Jesus só perdoa pecados na terra, não tem perdão de pecados fora daqui, fora dessa vida. Veja o que a Escritura diz lá em Mateus, capítulo de número 9, verso 6, quando Jesus ressuscita o paralítico, o que ele diz? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus disse que tinha autoridade para perdoar pecados na terra. Aqui é o lugar do perdão. Depois daqui, ou se vai para um lugar de condenação onde não há perdão, ou se vai para o céu onde não existe pena e nem juízo. Vejamos ainda o que a Bíblia Sagrada nos ensina em relação a Estevão. Estevão, quando estava morrendo, ele viu Jesus se levantar do trono para recebê-lo no céu. Na iminência do apedrejamento, ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus levantou-se do seu trono para recebê-lo. Veja o que a Escritura diz em Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número 14, Apocalipse 14, 13, que promessa maravilhosa. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Quando um crente morre, irmãos, ele vai para o descanso, não para o tormento. É bem-aventurados que morrem como crentes, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Portanto, é um lugar de descanso. Por isso que nós não acreditamos, irmãos, como os espíritas, que os espíritos do além estão afligidos com os problemas das pessoas aqui na terra. Nós não acreditamos que os santos ou Maria estão vendo toda a aflição daqui e estão fazendo intercessão, porque senão isso não seria céu para eles. Eles estariam acometidos das mesmas preocupações e angústias que todos nós estamos. Mas o céu é o lugar do descanso. Além dos que estão lá por ausência de onisciência e onipresença, não poderem saber o que acontece aqui, lá é o lugar para se deleitar na presença de Deus. Os que estão lá estão absortos na presença de Deus, não se afligindo com as aflições terrenas. As obras que fizeram aqui agora os seguem lá, mas lá eles estão descansando de seus trabalhos. E por fim, eu cito uma passagem, irmãos, que tem tudo o que eu preguei de uma vez só nessa noite, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23.
a partir do verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, 23:39 de Lucas, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro que estava sendo crucificado, que era malfeitor também, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Meus irmãos, um dos evangelhos diz que estes dois homens blasfemavam conjuntamente, mas Jesus disse uma palavra que tocou um deles. Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E um repreendeu o outro: para, não temes a Deus? Ele sentiu a gravidade do pecado e reconheceu que era devida a sua condenação. Esse é o objetivo da lei, diagnosticar a nossa culpa e nos fazer reconhecer que estamos de fato sob condenação. Ele olhou para o outro e diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Aí versículo 41, e nós, na verdade, com justiça. Ele está reconhecendo o seu pecado e que merecia inferno e condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus não era um homem comum. Ele reconheceu que Jesus não estava lá por causa de seu próprio pecado, mas pelo nosso, pelo dele. Ele reconheceu, irmãos, que ali morria o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Fica claro até aqui que este homem se arrependeu. Sua fé vem agora. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Me salva, Senhor. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha sentença. Tu, entretanto, estás aí por nós. Eu confio em ti. Arrependimento e fé. Primeiro ele falou sobre ele, arrependimento. Depois se dirigiu a Jesus em fé, invocou por Salvador. Veja a resposta de Jesus, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem não teve tempo de se batizar. Se tivesse tempo, teria querido, porque se converteu, queria obedecer. Este homem não teve tempo de praticar uma obra, de evangelizar, teria praticado, seu coração foi mudado ali mesmo. Mas este homem, sem nenhuma obra, sem nenhum feito, nem mesmo com o batismo, confiou em Jesus. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso, no céu. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Santíssimo Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo possa agir, iluminando, Senhor, mentes e corações. Que o Senhor, meu Pai, tome as palavras frágeis que eu falei, Senhor, mas que nas Tuas mãos se tornam poderosas e chegue ao coração daqueles que estão aqui, para trazer, meu Deus, conversão, esperança, segurança, gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto se há alguém aqui neste lugar que diz: pastor, eu não estou segura da minha salvação. Essa segurança de que por meio de Cristo eu posso atravessar a morte, chegar do outro lado e estar na presença de Deus. Mas eu estou arrependido dos meus pecados. Eu não quero seguir como Caim a religião da minha cabeça. Eu quero a revelação de Deus.
Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer tomar esta decisão, nós queremos orar por você nessa noite. Onde quer que você esteja, levante sua mão como eu estou fazendo, e nós iremos orar por você. Se você ainda não é crente, não teve essa experiência, se você está desviado, desviada, precisa voltar, levante sua mão e nós iremos orar pela tua vida nessa noite. Amém. Vamos então orar nesse